Olá, jovem, está começando mais um Falando de Parapente. Hoje eu estou em Águas de Lindóia porque vai ter uma aula aqui na escola Flymac do Robson Mendes e ele vai trazer algumas coisas sobre competição, cross country, voo termal, coisas bem específicas e talvez até um pouco avançadas, legais, até iniciantes e avançadas. É mais para iniciar o pessoal na competição, mas também para tirar dúvidas de como é essa coisa de voo termal e um voo com mais performance. Eu vou trazer para você trechos, tá? Porque essa aula ela faz parte de um curso de aprimoramento que o Robson está ministrando para alunos, né, interessados. E aí eu não vou filmar a íntegra porque também daí é sacanagem, né? A aula dele, que ele tá vendendo o curso. Então é aquela coisa assim, eu vou trazer trechos aqui, uns highlights assim, coisas legais, interessantes. Então não sai daí, assiste esse vídeo, curte já curte porque vai ser bom, você já sabe que vai ser. Compartilha se você gostar, tá bom? Se inscreve no canal, deixa um joinha. E também entra na loja, tem camiseta oficial e tem camiseta com estampa relacionada a voo livre. Fechou? Vamos lá então assistir essa aula na Escola Flymac aqui em Águas de Lindóia e daqui a pouco eu volto. Foi! Pessoal, bom dia, obrigado a todo mundo que está aqui, especial para o Caio e para o Cássio que estão chegando agora aí na escola. Para quem não sabe, eles estão fazendo a parte avançada aí para competição, cross country, e agradecer eles por ter procurado, né? Sejam bem-vindos a... Mais do que a escola, é uma família que vai crescendo aí, né? Então, vocês que vêm de fora, para mim eu fico muito feliz, né? E bem-vindos aí junto com a turma aí, dá para conhecer um pouquinho do pessoal aí. E pessoal, a ideia da aula hoje é justamente ficar mais focado, inclusive, os dois, né? A gente tá fazendo, lógico, tem térmica, tem a parte de cross, tem a parte de competição. Mas na verdade a aula foi feita mais focada até para a parte do curso deles avançado. É lógico que qualquer aula que tem avançado, o pessoal que fez a aula aí, está aberto para todo mundo, não tem distinção. Então, para toda a galera da escola, independente de quem fez o básico, para quem vai voar cross ou térmica ou competição, ou seja, acro, todas as partes estão abertas e eu estou à disposição sempre também, não tem distinção nenhuma, tá? Mas hoje a aula está focada para a necessidade deles. Então, como ia ter uma aula para eles teórica, então, lógico, está aberto para todo mundo aí, tá? Então, o que é a ideia de fazer a aula hoje, né? É a gente pegar e fazer a parte de térmica, que vai pegar para todo mundo também, não é só para quem está fazendo cross country ou competição, mas não vai ter como eu abordar a térmica desde muito minucioso, a gente vai estar falando mais, talvez, da necessidade até para competição. Então, o jeito que eu vou estar falando agora não é para quem está iniciando, talvez, mas para quem já voou térmica, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês param, pergunta, volta. Depois vai ter outras aulas para a gente pegar de térmica falando mais minucioso, começando no começo, formação, tudo. Igual a gente já fez, né? Algumas aulas assim. Mas hoje, se eu começar do comecinho, eu não vou conseguir falar das outras partes, tá? Então, a ideia é o que eu fazer? Começando na térmica, falando das térmicas. E depois a gente vai falar de competição. E a competição ela vai bater junto com o cross country, porque a competição nada mais é que um cross country com objetivo, com um caminho a ser feito, né? Que é mais difícil, na verdade, do que o cross country livre, que você vai aonde tem a condição, né? O cross country você colocou a favor do vento, tá formando nuvem lá, tô indo para lá, a condição tá boa para lá, eu vou aonde eu vou conseguir fazer o caminho mais longo. A competição não, a competição, por incrível que pareça, parece que os pilões sempre estão no lugar ruim, né, cara? A condição tá do lado e você tem que fazer a prova do lado ruim. Então quando você coloca, né, um objetivo diferente, se torna mais difícil, né? Então a competição tem uma exigência maior, né? Queria de lembrar também, né, que assim, agora eu tô com o curso avançado e tinha um amigo, grande amigo, né, que se foi aí o ano passado, que é o Augusto, né, o ano retrasado, aliás, e parte de eu estar voltando a voar em competição em 2019, devo muito a ele, que emprestou a vela para mim, incentivou pra caramba, assim como outros pilotos da escola também que incentivaram, né, e
E se não fosse o empurrão do pessoal, talvez eu continuasse no curso do método básico e continuando, mas eu acho que o instrutor também tem que se divertir, tem que também até poder ter a pilha e conseguir, né, vamos dizer assim, poder passar. Todo mundo começou no voo porque não é pelo lado comercial, né? Começa porque gosta, né? Assim como eu gosto muito. Só que a gente vai tendendo a ficar meio robotizado, né? Vai virando profissão, faz isso e a gente começa a fazer como serviço, mas tem que ter esse lado. Então, se não fosse o pessoal, eu estava numa fase que nem Croix, o Malemar estava voando solo, sozinho, estava voando só de duplo, soltando aluno. Tem muitos aqui que sabem, estavam também na fase aí. E depois, por empurrão do pessoal, né, eu comecei a voltar a voar de novo e o que aconteceu com a escola, né? Começaram os alunos a ir para competição e cross country, eu começava a me junto, e a ideia é que cada vez mais para desenvolver o pessoal. Quando eu falo assim, o aluno precisa de competição a escola inteira? Não. Tem um aluno que vai fazer o prego lá, ele, cara, se ele for satisfeito com o prego, às vezes ele é mais feliz do que o cara que compete e ganha, né? Então cada um tem o seu tipo de voo, tá? E não tem distinção isso dentro da escola. Hoje o trabalho está sendo feito em competição, mas da mesma forma o aluno que vai fazer o prego, o cara que vai acompanhar, ou vai fazer o lift, é a mesma coisa, não tem distinção nenhuma de ninguém. Mas é lógico que a parte de competição exige mais como instrutor, de ensino e tudo mais. Então por isso que a gente está focando mais agora nessa parte. Beleza? Então vou começar com a parte de térmica. Eu vou estar falando, pessoal, mas cara, a gente tem vários aqui que poderiam estar aqui junto na frente comigo falando, né? Junto aqui que sabem demais, né? E a gente teve a felicidade aí da escola de ter vários pilotos aí voando demais e estamos voando demais. E estamos numa progressão contínua, né? A gente começou, o Ângelo ganhou acesso em 2019, aí depois 2021 Ralph campeão acesso, 2023 agora Rapel campeão acesso, 2020 Ângelo campeão esporte, e estamos evoluindo, estamos crescendo, né? Então, mais do que ganhar troféu, é legal a amizade da galera, do time Flymac, dos amigos, de tudo junto, assim, isso não tem preço, sabe? Lógico, se vem resultado, legal, bacana, né? Mas se não tem, é o aprendizado, né? A gente tá lá para ir divertir, voar todo mundo junto, e isso é importante, né? O resto é resto. Mas se vir resultado, lógico, né? Dá para fazer a bagunça, cadê o Thiagão? Tá aqui, ó. O Thiagão vai lá buzinar, então se não tiver, daí não tem graça, daí não buzina. Mas não buzina na premiação dos outros também, né? E grita Flymac. Mas é legal, o espírito é esse, né, galera? É todo mundo unido, aprendendo junto e é isso aí. Bom. Deixa eu pegar um papel mais. O Cássio e o Caio fizeram uma listinha de perguntas, tá? E o André também mandou algumas coisas pra gente fazer a aula em cima das perguntas deles e outras partes também. Hoje tá aberto para todo mundo perguntar também, tá? Bom, a base de tudo é térmica, né? Então, se a gente vai voar competição, cross country, que seja, se você não otimizar a térmica, não souber voar a térmica, não tem como você fazer isso. Então, a base nossa de tudo, aliás, antes da base da térmica, entra a parte de preparo, de decolagem e tudo mais. O que acontece? Se eu quero competir ou se eu quero ir pro cross, né, o ideal seria que todos os pilotos treinassem, conseguissem ter um bom domínio de vela, tá decolando, dominar qualquer janela de decolagem. Lógico que não vai se jogar com a vela torta, com vela fechando, mas você ter um bom domínio de decolagem é fundamental. Por quê? Às vezes você está vendo a condição ótima, maravilhosa, piloto subindo, urubu subindo, e nem sempre a condição na rampa está adequada. Às vezes o vento está um pouquinho torto, às vezes está sem vento, às vezes está estilingando, e a gente nunca, lógico, nunca vai poder colocar a competição na frente da segurança. Mas se o piloto consegue fazer com consciência e se sabe o que está fazendo, não está se arriscando, e às vezes eu vejo, mesmo em competição, mesmo o pessoal que compete já com velas de alta e voa pra caramba, cara, o pessoal é muito ruim, apanha demais.
E a gente tem dias e tem dias. Por exemplo, você pega o Pico do Gavião num dia que está clássico, todo mundo decolando e subindo. Cara, qualquer momento que você decolar não vai ter problema. Mas eu já cheguei a pegar competição, estava sem vento, vento torto, entrando no ciclo. E quando entrava o ciclo, virava aquele Deus nos acuda, nego se jogando de qualquer jeito, acidente acontecendo, galera não conseguindo decolar. E nem sempre por causa da condição, né? Às vezes não é por causa da condição que estava acontecendo isso, é porque o cara, você via que não sabia decolar. E o cara voando de CCC e não sabe voar. Então às vezes não tiveram uma base, o pessoal não para um tempinho para treinar. Ah, tá vento forte, vou aprender a fazer uma infragem cobra. Tá sem vento, eu vou treinar a técnica. E a gente sabe da exigência maior por causa das categorias de vela, né? E com carenada, pior ainda, né? Então se o cara vai fazer isso, perde o tempo entre aspas, né? Treina técnica, domina a decolagem, entende? Hoje nós estamos fazendo uma coisa que é pegar a parte teórica, né? Então isso daí já é fundamental, não é simplesmente, lógico, todo cara que está voando ali já voou bastante, né? Mas às vezes ele não está indo com a técnica certa, né? E sempre a segurança vai ser na frente da competição. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a dosar. Quando eu falo competição, às vezes não é só competição de paulista, é brasileiro. São as competições internas, seja com um amigo, seja dentro do clube, seja consigo mesmo, né? Então, isso eu não posso colocar na frente nunca, sabe? Em primeiro lugar, segurança. Não adianta nada o piloto ir lá e se machucar, que daí ele não vai fazer mais nada. Principalmente na competição, se for no paulista, tudo. Aconteceu, jogou reserva, já era, perdeu uma prova. Né? Se machucou, acabou a prova, né? Sem contar que leva um monte de gente junto, né? Por exemplo, os amigos não vão voar mais, já vai ficar todo mundo borocochô. Tudo bem, isso não tem problema, o importante é o piloto, mas fica um clima ruim, né? Se alguém se acidenta, por menos que seja acidente, machucou, quebrou um pé, aconteceu alguma coisa, todo o grupo, todo mundo que está em volta, às vezes até nem quem não é do grupo, o pessoal vai ficar um pouquinho mais receoso, né? Bom, falamos da decolagem, né, que tem que ter um bom domínio de decolagem. E agora nós vamos falar das térmicas, né? Galera, eu vou ter que pincelar um pouquinho de cada coisa, tá? Senão vai ficar... senão nós vamos estender o dia inteiro e não vai conseguir falar tudo. Térmica. Igual eu tinha falado, eu vou falar um pouquinho mais básico, falar rápido só de térmica. Todo mundo sabe das formações de térmica, né? Que o sol aquece o chão aquece o ar, e a gente tem as diferenças de temperatura e pressão, né? Por causa do aquecimento, e vão se formar as térmicas. Só que o que acontece? A gente tem térmicas diferentes. Algumas térmicas, elas podem, vamos dizer que aqui seja o chão, né? Ó. Algumas térmicas, elas podem ser em formato de bolha. E a gente está imaginando que a bolha é perfeita assim, tá? Mas não é, né? Tem uma câmera da NASA que pega infravermelho que consegue ver térmico. Eu já vi uns gráficos que não é assim, mas o exemplo melhor para a gente ver às vezes é fumaça. Vai querer essa câmera, né? Deve ser um monstro no negócio, né? Mas a fumaça é uma parte muito visível para a gente da térmica, né? Porque ali é um ar quente, lógico que você tem, né, ali as fuligens, sai, faz a cor da fumaça. E você não vê uma fumaça subindo. É lógico, o que acontece da fumaça? Você tem fogo, é que aí eu ia falar da outro tipo de térmica, né? Algumas térmicas vão ter formato de bolha. Essa bolha ela pode ser ovulada, né? Que é, vamos dizer assim, ela soltou por um tempo e pingou. Pode ser pequenininha ou ela pode ser contínua. Quando a gente tem um gerador contínuo, você tem, vamos dizer assim, desde onde está formando no chão até a nuvem, às vezes, a térmica. Deixa eu só trocar de caneta aqui. Caiu! Tem agilidade.
Subiu a térmica e pode descer dentro. Tá vendo? Pagou a térmica, tá ao vivo. Tá vendo? O reflexo tá bom. Ó. E a gente tem as contínuas. A fumaça ela vai ser contínua porque enquanto você tem fogo aqui, o ar está aquecendo, né? A gente tem a alimentação do espaço das descendentes formando e vamos ter essa continuidade do ar quente subindo, né? E pode chegar até formar nuvem, tá? Por que eu estou falando disso? Quando você tem essa térmica, é uma térmica contínua, né? Se eu tenho um gerador lá, vamos dizer... eu tenho um arado, o vento está soprando mais ou menos igual, não está muito de rajada. Ela pode estar aquecendo e formando uma térmica contínua. Você vai ver o piloto desde o chão até em cima, rodando a mesma térmica, sabe? Mas a realidade nossa maior não é assim. A realidade nossa maior são esses dois formatos, são ciclos. E esse ciclo vai ter interferência para nós aí, tanto no voo do dia a dia, como em competição, né, como no cross country. E a gente tem que entender primeiro na decolagem esses momentos de ciclo, né? Bom, tô lá para decolar, né? Vou dar um exemplo como Serra Negra, Andradas, Santa Rita, algumas outras rampas aí que são mais altas, tem condição térmica muito boa, elas não são tão difíceis de se achar ciclo, sabe? Praticamente você quase que se decola e você acha depois voando. Dificilmente se prega, mas não quer dizer que não pregue. Vai ter o dia que está difícil também, mais sem vento, condição mais ruim. Mas Serra Negra, cara, é fatal. Você decolou na hora errada ali, você tem 1 minuto de voo, se não prestar atenção, você pousa no café embaixo, não chega nem no pouso. Devido à altura da rampa, né? A gente está muito no começo da saída da térmica. E os ciclos eles vêm bem definidos ali em Serra Negra, né? Apesar de eu achar uma rampa fácil de voar, assim, é muito desenhado o voo ali. Para quem voou bastante no Morro Pelado, sabe que o Morro Pelado é 10 vezes pior, né? Aqui o ciclo nosso é triste, você tem que sair na hora certa e você tem muita abrangência, não é decola, voa na frente da rampa, ou joga para esquerda, joga direita. Cara, você pode ir 1000 lugares, você pode ir para frente, para um lado, para o outro. Você tem altura para isso, mas se você tomou uma decisão errada, foi no lugar errado, vai pousar, não vai subir. Socorro também. Socorro também. Mas ainda Socorro na Cascavel ainda segura bem na rampa ali, mas também é baixo, né, cara? Aliás, Socorro não é baixo, Socorro é pouco inclinado, então se você... O problema é o pouso que é muito longe, né? Se você vacilar, você não chega no pouso. E outra, você tem que fazer um caminho pro pouso, né? Mas o ciclo de Socorro é bom, né, cara? Então o que acontece? A gente vê o pessoal lá na rampa para decolar e olhando os ciclos. E é normal todo mundo falar, olha lá, tá subindo o urubu. Mas só que o que a gente tem que ver? Dependendo do dia, às vezes o urubu ele vai ganhar 100, 150 metros, está subindo, não deixa de estar subindo, mas muito próximo à rampa, o que vai acontecer? Essa térmica sobe aqui e vai já derivando para trás. Só que esse ciclo, às vezes, ele começa saindo aqui e ele vai andando no chão. Isso acontece muito em serra. O gatilho ele é trocado, sabe? Ele tá estourando lá, mas tudo isso aqui, ó, ele vem andando, sabe? Ó. É como se fosse isso, mas andando. Então você vê lá na frente os urubus subindo e isso aqui vai andando. A hora que ele chega aqui na rampa, você vai subir também. Só que você sobe 200 metros e o ciclo passa a montanha. Você não pode ir pro rotor junto com esse ciclo, né? E, lógico, não são todos os dias assim. Então, para nós, às vezes não vai resolver eu sair nesse momento que eu subo. Se for um dia que está definido muito assim, ciclo, está subindo e depois acaba o ciclo e começa a descer, lascou, porque eu decolo, beleza, decolei, aí subi lá, estou falando 200 metros é muito, subo lá seus 100 metros, aí acaba, eu não posso ir para o rotor com a térmica, acaba, aí eu volto afundando, o outro ciclo está muito longe lá, não tem a altura toda que tem o Pico do Gavião, que tem outras rampas, e vou acabar perdendo isso daí e vou pousando. Então, o que é o importante?
eu consegui sair no momento com essa térmica um pouco mais afastada da rampa, onde eu consiga chegar aqui e subir junto com ela e conseguir derivar para trás da montanha, né? Se eu deixo para decolar exatamente na hora que ela está na boca da rampa, eu vou sofrer um pouquinho mais. Se você pegar a galera bem experiente, às vezes até voando de forma mais arriscada, a galera vai para trás, para de rotor, baixo. Se vai junto com a térmica, só que assim, você é obrigado a ir com ela. Se ela acabar aqui, não dá para voltar mais. Tudo isso eu tô falando se tiver com vento, tá? Porque senão depois você não consegue voltar e atravessar o rotor da montanha. Em Serra Negra é tranquilo até de jogar para trás. Com seus 200 metros você consegue passar a segunda montanha para trás e entrar no bairro da Serra, que é uma região plana. Então não vai sofrer muito com o rotor. Mas em rampas, dependendo da rampa, se você ficar lá para trás da montanha, vai ter problema. Vai pegar rotor, então a importância de decolar na hora do ciclo certo. Como que eu enxergo? Como que eu enxergo o ciclo, né? É uma parte que é difícil, né? Por exemplo, Andradas, talvez é mais fácil, mas é mais difícil de enxergar o ciclo. Porque o que acontece? A rampa é muito alta. Primeiro que você está ali para decolar, você não consegue enxergar a vegetação na encosta da montanha, né? Serra Negra já dá mais. Você falar que você vai enxergar movimentando o mato lá embaixo, seja do lado nordeste ou do lado sul, cara, você não vai enxergar. Então não tem como você ver um ciclo vindo em Andradas. Santa Rita, Sapucaí, também não enxerga. Mas também é outra rampa que se você vai lá, decolou, sobe, né? Não tem como, se estiver de frente ali é quase impossível pregar, né? Mas já a Serra Negra, que a gente é uma rampa um pouquinho mais baixa, você consegue ver, tem bananeira lá embaixo, tem vegetação, dá para ver os eucaliptos, então você consegue ver a própria movimentação do vento. Biruta na rampa, nesse formato, as birutas mais altas indica térmica, biruta da frente com pressão e as birutas de trás virando ao contrário, mostra que o vento está fazendo esse formato, né, ó. Isso acontece muito em Serra Negra, que é o efeito falésia. Então o que acontece? Você olha na boca da rampa, a vegetação aqui na boca da rampa está chacoalhando tudo e atrás na vela, a vela está xoxa. Por que está acontecendo isso? Porque o vento está fazendo um retorno, né? Ele está subindo, ele cria, né, um retorno aqui e ele pega por trás da vela. Aí, só que esse, cara, é o pior momento para decolar, né? A vela fica xoxa lá, a hora que você puxa, você toma aquela espingada, mas é o momento que o ar está subindo, tá? Então se não é um vento forte que vai te jogar para trás, você consegue voar aqui em cima da rampa e já está entrando no ciclo. O ideal seria ter achado um momento antes desse, decolado um pouquinho antes da térmica chegar, né? Mas, beleza, nesse momento ainda dá para você ficar voando, subir. A Serra Negra, vamos falar assim, a biruta... Lembrando que Serra Negra, o vento não pega na vela porque a gente tem esse formato, tá? Ela tem essa quina, então o ar ele não faz esse movimento, né, vindo para trás, ele sobe, né, aqui tá subindo e aqui faz um retorno por causa desse efeito de falésia, tá? Então o que acontece, né? A gente falou da birutinha aqui virando ao contrário, né, ó. Se tiver a birutinha para trás e aqui totalmente de frente e forte a biruta daqui, ó. E às vezes até meio em pé. Tô lá para decolar, ó. Tô lá para decolar e de repente eu tô com essa biruta aqui reta
e tô com essa biruta com pressão também reta. O que está acontecendo? O vento, ele tá horizontal, né? Você vê assim o momento, isso eu já vi até na prática em Serra Negra, né? Tem dias que o vento ele não tá pegando na parte de baixo, ele tá pegando mais na parte de cima só. Você olha aqui, tá tudo parado a vegetação e em cima tem até uma certa pressão. Daí você decola até com um vento razoavelmente forte, fácil de infrar a vela porque tá pegando vento na vela, e você chega ali, o negócio não, o lift de malemar você rala ali e não consegue subir, porque a pressão não tá vindo de baixo e não tá formando esse efeito do ar subindo, né? O ar tá conseguindo fazer isso aqui, ó, ele tá passando, ele tá chegando na parte de trás, na vela, tudo. O vento tá horizontal, ele não tá subindo aqui, ele não tá numa diagonal subindo. Isso são um dos sinais. Agora, olhar a vegetação embaixo, um momento antes do ciclo, normalmente você está com vento lá, né? Um momento antes do ciclo vai dar uma murchada na rampa, vai ficar ruim para decolar, vai ficar meio bagunçado e você vai ver a vegetação balançando. Você vê a vegetação balançando lá embaixo, não é um dia que está com vento forte, né? Assim, não está ventando por tudo, não é uma macro escala. Só está balançando aqui, cara, esse vento tem que estar indo para algum lugar, né? Para onde ele vai estar indo? Ele vai estar subindo. Ele não está chegando na rampa, está balançando tudo embaixo. Com certeza esse vento vai estar subindo. Então os sinais visíveis aí é vegetação. Dá para usar nuvem na decolagem? Difícil, né? Porque às vezes a térmica que formou a nuvem já não está passando a nossa altura mais, né? Ela já passou a altura. Então, a não ser que o teto esteja muito baixo, é difícil decolar falando, tem uma nuvem me passando e eu vou pegar o mesmo ciclo dela. É bem difícil, não é que é impossível, mas se for um dia de teto baixo no verão, dá, né? O pico do gavião que é alto, forma teto baixo cedo, começa a ver a formação e você aproveita, mas a realidade é bem difícil você usar nuvem na decolagem. A temperatura do vento também ajuda, né? Ajuda. Quando você tá lá, né, e tá mais quente, você sente, você vê a boca da bomba, aí de repente entra um ar gelado, você vai ver que tá pegando vento na vela lá atrás, lá, você sente a temperatura diferente. Cara, não adianta decolar, é o melhor momento de decolagem, e a galera normalmente tá lá na rampa, ó o vento, tá o vento, ó, tá no ciclo, mas não é ciclo de térmica, é vento, né? Às vezes pode ser uma térmica que está desprendendo na área de rotor, que está puxando o vento para ela, né? Então a gente está no vento que é a descendente que está descendo para alimentar a térmica que está formando no rotor. Daí você vai decolar e vai descer de fato, né? Lembrando que a decolagem está desse lado aqui, né? Despertando lá, ela está saindo na área de rotor, você tem o vento descendente. E às vezes tem até uma pressão boa, né? Mas não vai estar em costa chacoalhando aqui, ela vai estar meio gelada, então essa temperatura dá para sentir também. Outra parte dela visível é urubu, né? Que é a nossa carta coringa. Só que não é só decolar atrás do urubu que não está subindo, né, pessoal? Ele tem que estar subindo. E fica atento quando vocês veem o urubu, para onde eles vão, porque se eles não estiverem descendo para ir carniça, que vai ser difícil de ter ali na boca da rampa, coloca em cima da mesinha. Cara, tá ruim esse negócio. Deixa aqui lá. Se ele não estiver indo com um objetivo em algum lugar, olha, porque ele pode estar indo para outra térmica. Então várias vezes eu estar voando e achar um urubu, mesmo que ele não esteja subindo, olha para onde ele está indo, porque às vezes ele está indo atrás de outros urubus aí, a visão dele é muito melhor que a nossa, a percepção é muito melhor que a nossa. Então, se eles não estiverem querendo descer, eles vão estar indo para outra térmica. Então, fica atento neles porque eles vão mostrar um caminho legal. Só que não adianta eu decolar atrás do urubu se não estiver subindo, né? E outra, às vezes eles estão subindo pouco. A razão de planeio deles é absurdamente maior que a nossa. Então, às vezes o pessoal vê o urubu subindo num eixo assim, ó. Desse tamanhinho assim, cara, o urubu tá subindo, vai lá. Cara, você chega lá, você não roda nunca junto com o urubu, cara, não vai subir. Então tem que ver o diâmetro que ele tá rodando também, né, se ele tá rodando mais aberto, mais fechado.
Você não queimar uma ficha de atrás do urubu e acabar pregando. Se ele estiver rodando fechadinho é porque aquela térmica tá bem estreitinha, não é isso? Se ela estiver subindo forte, ainda é legal, mas às vezes ele está rodando muito fechado e quase não está subindo, tá? Então não adianta aí que não vai subir. A gente vai ficar andando na descendente da periferia, vai ser maior do que a térmica subindo, né? Então, outra, térmica de gavião. Cara, o gavião roda mais fechado ainda do que o urubu. O gavião roda num eixo muito menor. E eles têm um planeio maior do que o urubu e eles conseguem ter um controle de stall na asa, né? O gavião ele consegue, o urubu não, o urubu voa do mesmo jeito, né? Às vezes ele fecha a asa para andar mais rápido, faz aquele W, mas o gavião não, o gavião ele consegue ter a trimagem da asa, né? Eles voam mais devagar, você vê ele voando na térmica, ele voa quase estolando e rodando num eixo. Cara, diversas vezes eu vi gavião varetando urubu no meio da térmica, é um absurdo, assim, os urubus rodando assim e o gavião no meio, assim, subindo muito mais rápido. O bicho é fera, mas ele trabalha com stall, né? Ele trabalha conseguindo voar mais otimizado ali, assim. Então a gente tem que tomar cuidado, porque você vê o gavião rodando e você vai junto lá, cara. E já aconteceu comigo várias vezes, eu ir junto lá, cara, eu passo na térmica e faz... Não dá nem tempo de rodar, cara. Nem adianta tentar, porque não vai conseguir subir junto. Então vamos falar que o urubu e o gavião são a carta coringa. Você vê ele subindo, não tem erro, você sabe que está subindo, está visível a térmica, né? O vento batendo na vegetação, a movimentação, a sensibilidade de temperatura, todas essas coisas aí. É o ciclo que você está vendo, mas não quer dizer que vai acertar, né? O urubu é fato, se eu decolei com o urubu subindo lá e está subindo para todo lado, não tem como eu errar, né? Mas isso daí tem como errar bastante. E a gente aprende muito por erro e acerto, né? É lógico, quando eu estou na rampa colocando os alunos lá, lógico, eu vou errar também. Quantas vezes eu colocar o aluno lá e o aluno pregar, não tem que fazer, né? Mas a gente, quanto mais vivencia isso, mais treina, mais vê a vegetação, tudo, a gente vai ficando melhor nessa parte. E a gente fica muito mastigado com a rampa onde a gente voa. Por exemplo, assim, cara, em Serradeiro todo mundo fala, ó, tem térmica local ali. Ah, se a bananeira chacoalhar daquele jeito e o eucalipto fazer aquilo, sobe. Você aprende por vivência, você sabe como é que é aquela rampa, né? Ah, fez aquilo ali e bateu o cheiro do churrasco do Du atrás lá. Ah, o vento tá vindo do churrasco, mas o vento tá de frente aqui, quer dizer que tá formando um retorno. Então você já vai ficando mais mastigado. Quando você vai para outras rampas, você sai da zona de conforto, né? Até agora a gente tá falando do ciclo na rampa, né? Quando você vai para o cross country, daí já muda totalmente, porque daí você não vai para uma região que, assim, mesmo que você voe direto na mesma região, o negócio muda de um dia para o outro, o lugar que era arado não está mais arado, já está com vegetação, então não tem como você ter um padrão, né? Agora na rampa é mais padronizado. Outros pilotos também é a carta coringa, né? Você vê outra pessoa subindo, beleza, não tem zica, você já está enxergando que está subindo, né? Então, tudo isso que a gente está falando é como se você fosse decolar sozinho, né? Na realidade do pessoal mais novo, dificilmente vai estar decolando sozinho, né? A maior parte das vezes a gente já decola quando tem outros pilotos voando, né? Tirando o Claudio, que vai voar sozinho, o resto aqui só voa com os outros, né? O Claudio é pato selvagem, é solitário. Pato não, porque pato voa em banda, né? Mas na realidade a gente sai mais sozinho, né? Eu voei muito sozinho por muito tempo, né? Quando eu comecei a voar tem poucos pilotos, ainda mais em águas ainda, que, nossa, quase ninguém. Então a realidade minha era voar sozinho. Pregava pra caramba, né? Mas de certa forma serviu de aprendizado, você aprende por erro e acerto e você vai entendendo, né? Não tenham medo de errar, né? Desde que seja erro que não comprometa a segurança. Você pode ser um piloto que vai ser sempre vagão e vai voar atrás dos outros e vai ser fácil. Daí você vê o outro subindo, você vai atrás e vai subindo, não tem como errar. A gente está usando as cartas coringa aí, ou o urubu, ou o piloto. Ou você pode ser um piloto mais completo, que vai tomar a decisão, vai achar o ciclo, vai sair no momento certo, sozinho, e vai ter uma chance maior de errar também. Só que sempre que eles são, vou decolar, tenta memorizar o que está acontecendo no dia, o vento estava assim,
aconteceu isso, chacoalhou ali, aqui estava parado, movimentou, acho que está mais quente, não está. Decolei, acertei, beleza. Você vê o que estava acontecendo, ó, acertei, acho que assim tá legal, tá igual tá no livro, né? Vamos dizer assim, seguir o que estava na teoria. Ah, decolei hoje, puta, não deu nada certo. Então vai tentando fazer, mas assim, se quiser aprender mais, vocês não vão poder voar de vagão a vida toda, né? Eu mesmo voava muito em andadas e voava muito atrás do pessoal. A gente aprende também por osmose, mas chegou um ponto que eu falei, cara, ou eu vou ser um vagão eterno, vou na rabiola da galera, ou eu vou começar a tomar as minhas decisões. E daí, junto com o pessoal voando, eu começava a tomar a decisão minha. E muitas das vezes eu pousava puto da vida, pisando alto lá, bravo, com a turma indo embora, e às vezes dava mais certa a linha que eu fazia do que a deles, né? E assim vai aprendendo, né? Não quer dizer que hoje eu não vou errar. Aliás, a competição é isso, né? Na competição a gente toma decisões, tá voando junto, mas erra também, não tem o que fazer, né? Principalmente se tiver bar no caminho, né, Raul? Aí ele pousa sem querer, né? Tem um imã assim que puxa. Churrasco. Churrasco. Aí beleza, né? Falando da parte de ciclo, alguém tem dúvida, alguém tem coisa para acrescentar? Vocês fiquem à vontade, viu, pessoal, de falar. Né? E a gente sabe que tem ciclos que são maiores, né? Você tem dias que os ciclos eles são intervalados em menos tempo, sabe? Assim, você decola, dá um entreciclo, vamos dizer, passou 2 minutos, vem ciclo de novo, daqui a pouco para de novo, passou um pouquinho, já vem de novo, muito contínuo. Se a gente pegar um dia sem vento, o ciclo ele é mais longo, ele demora mais tempo acontecendo, porém ele demora mais para formar. Por que disso? Por causa da saturação da térmica. No dia sem vento, o que acontece? A bolsa de ar quente ela vai formando, aí ela tem que ir expandindo e ela fica presa ao chão. É igual você pegar... Olhei a minha mão, né? Virei de ponta cabeça. Ela vai começar a formar uma gota de água na ponta do dedo. Se eu não mexer a mão, não soprar, não fazer nada, ela vai ter que entrar numa saturação de peso, né? Ela vai ter que pesar, a gravidade vai puxar ela, vai dar uma saturação aqui e vai pingar, seria a térmica. Mas, mesmo ela não tendo tão grande a gota no meu dedo, se eu chacoalhar o dedo, ela cai. Se eu soprar ela cai a água. A mesma coisa é a térmica. Então, se eu não tenho vento, às vezes essa bolha ela vai se formando e vai ficando grande, até que um ponto que ela pega e sai e desprende. Mas se for um dia de vento, o vento desprende ela antes. Então você tem ciclos mais curtos, porém com intervalos menores. Agora quando você forma uma bolha maior, ela vai demorar mais, vai sair mais, vai ser um ciclo enorme. Só que até depois esquentar de novo, formar outra bolha, saturar isso para sair vai demorar mais. Então no dia sem vento tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque os ciclos eles ficam mais espaçados. Quando você acerta ele o momento, puta, é muito mais fácil, porque ele fica no mesmo lugar, sobe. Você vai ver, cara, bastante gente subindo, fica um tempão subindo. Só que a hora que acaba, até saturar isso, formar um bolsão de ar, começar a fechar novo, cara, é facinho de pregar todo mundo. E às vezes até se você está em voo também, você prega muito fácil. Tem algum jeito mais fácil de identificar para onde está vindo? Da onde ela está vindo? Você pode olhar gatilho, né? Você perguntou da deriva, né? O peixe solta aqui, deriva, solta vindo daqui, solta vindo de lá. Cara, a deriva da térmica é a deriva do vento, é a direção do vento, né? A não ser que seja uma térmica muito forte que possa até mudar a posição do vento, mas Vamos imaginar assim, eu tô nela, aqui nela. Eu estou olhando para baixo, eu não sei muito bem onde está vindo a direção do vento. Tem como você orientar? Pode ser dali, pode ser dali. Às vezes o lado que está subindo mais. Você sente que sobe mais, né? Eu vou entrar na parte de centralização agora da térmica, nós vamos falar justamente dessas partes aí. Mas, cara, parte fundamental da gente centralizar a térmica e navegar certo é saber da onde está vindo o vento. Seja por instrumento, seja porque balanço de vegetação menos, você está muito ligado ao chão. Mas é fato,
se eu, vamos dizer assim, ó, Eu vou explicar por que a pergunta. Às vezes eu decolo e ainda não bateu a direção do central. Você precisa girar, né? Às vezes de noite a direção ainda não tem a direção do vento. E ainda não consigo identificar muito bem para onde está. Vai ter que ser pela velocidade. Velocidade. É que vocês estão num tempo muito moderno que hoje você tem instrumentos da direção de vento, né? Mas tudo isso daí você consegue fazer no pelo, né? Você consegue fazer na prática. Se eu decolei ali, cara, se eu tô nessa trajetória aqui, né, André, ó, a minha asa, ela tá formada nesse sentido. Se eu tô indo para cá e eu tô sentindo uma leve deriva, eu já achei a posição do vento. Eu tô com vento lateral aqui. Se eu tiver totalmente contra vento, ela vai estar andando um pouquinho mais devagar. Mas mais perto do chão, na decolagem, é fácil de você ver o vento. Você consegue ver a vegetação, né? Talvez você não saiba muito o desvio lateral, né? Você decola, você já bate na testa e você já vai subindo. Então, mas a partir do momento que você começou, beleza, tô subindo. Se eu decolei na térmica, já achei a térmica, né? Aí o compromisso meu não é mais com deriva, é em manter o núcleo. Aí você faz parte da massa, você esquece o vento, né? Na centralização, agora eu vou explicar essa parte aí. Porque o pessoal preocupa muito com deriva na centralização, e na verdade você não tem que preocupar com deriva na centralização, você tem que preocupar com o núcleo. A deriva ela vai ser espontânea. Vai falar também do momento de sair da térmica? Sim, a hora que entrar em competição, até eu vou falar assim, momento... Cara, depende do tipo de voo que tá fazendo, né, Cláudio? Mas eu vou falar para cross country, vou falar para o piloto conservador que vai até o topo da térmica, e vou falar para o cara que está competindo, que está tentando otimizar. E a realidade, por exemplo, assim, da Sport, da serial, do Ralph, é totalmente diferente do acesso, cara. Acesso, competição é um cross, na verdade é um cross, com um objetivo. Na Sport e principalmente a serial é corrida. Se você voar como cross ali, cara, a galera vai engolir e você não vai fazer nada, né? Vai fazer o voo, lógico, tudo bem, né? Algumas das vezes o cara que está sendo conservador, ele chega na frente do cara que está acelerando. Isso é jogo, não tem que fazer, né? Mas se você for pegar pela média daí da competição, os caras que estão correndo vão ganhar mais pontuação, não tem que fazer. Isso é estatístico, né? Não tem... Mas eu vou falar da hora da saída, assim, quando acaba o ciclo, trocar, para não atropelar o ciclo também, sair fora dele. Lembrando que a aula hoje está mais competição do que cross, depois a gente pega uma de cross aí também. Desculpa, Cássio. Eu vi algumas literaturas falando que às vezes você está voando e você começa a sentir a sua vela derivar para um lado. Provavelmente aquele lado que está derivando é porque tem uma térmica, porque a térmica vai criar uma região ali de baixa pressão. Sim. E o vento, então, isso realmente é verdade? É verdade. Você vê, então é bom você ir para o lado que ela está derivando. Sim. Na prática, viu, Cássio? Cara, parece que a vela quer ir para a térmica. Parece. Eu já percebi, assim, tem muita coisa que com o passar do tempo que você vai voando, parece que a gente cria um sexto sentido, entre aspas. E às vezes, né, a gente não consegue responder. Na verdade, eu voando, muitas vezes eu paro para prestar atenção no que eu estou fazendo e tentar trazer para o consciente algumas coisas que eu faço meio no subconsciente. Natural, né? É natural. Cara, você tá voando assim, parece que assim, não sei explicar, mas parece que assim, cara, parece que assim, a térmica tá aqui e realmente você vai, parece que acerta ela, sabe? Mas aí assim, eu tento perceber que acontece algumas coisas, uma delas é essa, cara, parece que você sente que a vela dá uma puxadinha, né? E tem térmica muito forte que às vezes repele, sabe? Mas a hora que você bate nela assim, sabe? Aí você tá indo assim, parece que ela tá até puxando pra ela, só que daí a hora que bate, muito bicuda, ela te joga, mas assim, porque você entra numa área de contraste dela, assim. Mas a tendência, como você é um centro de baixa pressão, é você ter convergência do ar vindo para esse centro de baixa, né? Onde está subindo, né? O ar converge. Lógico, se for com mais vento é um pouco menos, se for sem vento é mais, né? A gente vê muito ali em serra, é o normal de acontecer, cara, às vezes está sem vento e começa a entrar vento de trás na rampa ali assim, e a térmica tá lá na frente, todo mundo vendo, não consegue nem decolar porque tá de caldo o vento. E cara, tá um ralo, tá puxando pra térmica e você vê os urubus subindo, só que às vezes você não consegue decolar porque o vento tá caudal
a térmica. Sim. E tá subindo. Às vezes a gente até sabe que tá subindo, tá todo mundo vendo, tá chacoalhando lá, o urubu tá subindo, tem piloto subindo e o vento, cara, vai muito. Por isso é mais sem vento, né? Porque daí a convergência é no centro de baixa pressão, que é a térmica, né? Então o ar vem por todos os lados. Quando você tem vento, não, daí você vai ter uma alimentação maior do lado que o vento está soprando, né? Ele vai alimentar mais para tirar o vácuo da térmica que está subindo. E lógico que vai ter uma alimentação também do lado ao contrário da térmica. Por isso que forma o rotor da térmica. Por isso que quando você está na rampa e vai entrar um ciclo de térmica, diminui o vento na rampa. Porque você tem essa térmica subindo, além dela ser alguma coisa mecânica aqui, né, subindo, né, ó, vamos dizer, o vento está vindo aqui, né, você está alimentando aqui, ele vai segurar o vento que está na altura aqui da térmica. Se ele está subindo, né, ele vai formar um rotor de térmica, né, então ele não é que vai às vezes parar totalmente o vento, mas ele vai sim segurar a pressão da térmica. Quando chega na rampa, ele vai ficar mais forte do que o vento normal. Você vai ter o vento normal vindo junto com a térmica, daí fica bem forte na rampa. Em questão de horário, né? Talvez acho que até para cross country, até recorde, né? Que a gente pega a janela inteira de voo, desde a parte da manhã até o final do dia. Talvez ele não seja um arco perfeito, né? E com algumas mudanças, né? De manhã você tem as térmicas, até elas estão algumas mais fortes, né? Meio bicuda, com um ciclo muito curto. Isso é fato, do pessoal que voa de manhã, caras que voa muito em Andradas, que dá voo de manhã, cara, você bate até umas térmicas fortes, só que é bicuda pra caramba e ela acaba rápido, sabe? As bolhas são muito pequenininhas e muito definidas e vai ser muito particular de cada rampa, porque Andradas é pedra, tudo é pedra, então você tem ciclo cedo já formando, né? Esses dias era 9h30 da manhã, tinha térmica de 3. Serra Negra não é essa realidade, por exemplo, uma que não dá voo por causa da direção do vento, mas mesmo aqui em Águas, os dias que dão, você não tem térmica assim de manhã. Nordeste é outra realidade, outro gráfico. É outro gráfico. Aí o que acontece? O pessoal que sai lá no Nordeste para recorde, de manhã as térmicas são fraquinhas, de teto muito baixo. E são muito curtos os ciclos, né? Assim, pouco tempo de térmica, daí dá um intervalo, daí já vem outra. Já mais no final da tarde, ele não é tão igual. Na realidade, no final de tarde são térmicas mais fracas, longas. Você pega lá, cara, você fica voando 20 minutos numa mesma térmica de 1 metro por segundo. Você acerta o ciclo dela. E o teto ainda está alto, sabe? Às vezes aí, assim, você vê o final de tarde nas tiradas no Nordeste, ou até na região. O Claudio pode falar do dia que eles bateram o recorde do Alto da Serra. Quanto tempo vocês ficaram na última térmica, Claudio? Eu não lembro, mas foi 30 km. 30? 10 km ali foi 20 km. Então, deu 10 km na mesma térmica. Do laguinho. Rodando, né? Você imagina, que se tivesse de caudal já ia demorar um certo tempo. 0,5. Então você falou assim, você tem uma térmica longa, né? Um ciclo muito longo, fraco e com um teto alto às vezes ainda. O teto ainda está mais alto no final de tarde. Só que é a última, né? Depois você não vai pegar mais nada, né? Na palestra do Saladini, lá na clínica, ele fala disso. Se aproveitar a última térmica, cara, você vai ficar rodando, paciência, você vai... Cara, e com a deriva do vento, igual eles falaram, eles andaram 10 km na mesma térmica, né? Acho que o único que... O horário, que hora? 4h30, 5 horas da tarde. O único que acho que não ficou na térmica, que saiu, foi o rapel. Mas é por causa de paciência. É? Falta de paciência. Não, então Na verdade, ele não acreditou que ali naquele lugar ia sair uma térmica, entendeu? Cara, quando a gente não tem um objetivo diferente, você vê que os assuntos vão entrelaçando, né? Mas entra no cross country. Quando você não tem um objetivo diferente, principalmente final de dia, você não tem, cara, você fica no que tem, até você ver algo melhor ou sobrevivendo no voo. E se for com vento ainda, a deriva tá ajudando, maravilha, né? Vai embora com a deriva. Você já vê pela média das outras térmicas antes que já deveriam estar todas mais fracas já. Cara, não sei que você vê, existem alguns dias de restituição, você vê quase no pôr do sol formando cúmulos absurdos. Aí sim está funcionando ainda, mas quando já não está mais com cúmulo, você vê que já não está formando mais nada, né? Ou pode ser um dia seco que não tem nuvem formando, não adianta, né? Pegando térmica de 5 horas da tarde lá no dia, né? Então, teoricamente, durante o dia você tem mais opções,
né? Você pode arriscar mais em outras térmicas e no final do voo você tem que ser mais conservador. E no começo do dia, cara, é muito loteria. No começo do dia você tem que agarrar nessa bolinha, ela acaba, começa outra, acaba, começa outra. Mas o começo do dia é muito mais difícil do que o final do dia, né? O intervalo das térmicas são menores. Na competição, dificilmente nas nossas competições aqui, ou mesmo brasileiro, vai ter decolagem muito cedo. A decolagem nossa é 11... Depois que tá maduro já, né? O negócio já tá funcionando, sabe? Agora, para voo de cross country, recorde principalmente, cara, a galera decola às 7 horas da manhã. Uma que é para fazer distância, e mesmo que eles voem mal nessa condição calminha, mas cara, se eles chegarem, vamos falar, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã com 100 km, ele faz parte do recorde, entendeu? Se eles não tiverem esse objetivo, não conseguir, vamos dizer, eu não sei falar hoje quanto que é a média que eles põem, vamos compor, tipo, às 10 da manhã já tem que ter andado 100 km. Uma média muito curta, porque saiu às 7, às 10 são 3 horas para fazer 100 km. Só que eles não fizessem 100 km agora, nesse horário da manhã, não vai bater o recorde depois, né? Ele ia pousar e voltar. E é legal que o Saladini falou, né? Antigamente, para bater o recorde, era só você voar a janela inteira, era você decolar às 7 da manhã e voar até o pôr do sol, que você ia fazer o recorde. Hoje, você tem que voar rápido dentro da janela e a condição tem que estar legal. Além de você tem que voar em ritmo de competição dentro do cross country. Mas, duas perguntas. O lado para girar na térmica. Às vezes estou voando. Você falou, às vezes a térmica é tão forte que parece que ela te joga, né? Mas como saber se ela, na verdade, você bateu na térmica e ela te jogou para fora, ou se na verdade você está passando lá de uma térmica forte e ela está te puxando para dentro? Se ela te puxar pra dentro, você vai subir, cara. Se ela te mandar pra fora, você vai descer. Jogou, desceu, se ela te jogou e desceu, quer dizer que a térmica você vai jogar pro lado que tava subindo. Mas isso daí vai ser... Agora eu vou falar em centralização. E daí a gente vai pegar nessa parte aí, porque justamente é parte de centralização. Hoje a gente tem um centralizador de térmica, né, cara? Que o aparelho fala, ele marca por GPS, ele calcula a deriva, ele faz tudo certinho. Mas... Então agora vamos entrar na parte de enroscar, né, a térmica, né? Que é... Isso aí é uma arte, né, cara? E quanto mais se treina, melhor fica. Quanto mais se treina com outros pilotos, melhor fica. Porque às vezes você voa sozinho, você acha que você está enroscando bem, mas você não tem referência. Quando você passa a voar junto com outros pilotos, você já começa a ter uma referência melhor. Se você tá voando ali junto com a galera no campeonato, lógico, não desmerecendo o pessoal que está mais iniciante, mas você voa junto com o pessoal que está ali mais na Cessna, tudo, é um jeito. Se você vai voar com a galera na ponta, que são o pessoal mais experiente, cara, a referência é outra. A galera que está ali tem muita experiência, otimiza 200% do negócio. Você voar junto no ritmo deles já é complicado. Se tentar ser mais que eles é mais difícil ainda, porque a galera é rato, né? Você vai ver, normalmente os pilotos estão ali, ninguém tá de bobo, né? O cara tem anos de voo, competem bastante tempo, né? Ninguém chega do nada assim e bum, né? Você vê que os caras já têm uma bagagem, lógico, alguns têm um processo mais rápido, outros menos, mas você não vê ninguém que, começou hoje e tá lá na ponta. Ele vai ser um processinho, né? O cara vai ter que voar bastante. Lógico, tem gente que vai demorar 20 anos para conseguir voar mais, e tem gente que vai conseguir em 2, 3 anos fazendo um processo mais rápido, dependendo da quantidade que voa, e o ritmo que voa e o objetivo que voa, né? Imagina-se que a térmica, ela vai ter como se fosse, vamos falar, a térmica perfeita, né? Que seria igual um alvo de tiro ao alvo, né? E o núcleo, vou colocar em números mais ou menos, só para a gente exemplificar aqui. Vamos dizer que seja 5, 4, 3, 2, 1, 0. Né? Aqui seria, vamos dizer, -1, que daí já é descendente. Eu vou imaginar que essa seria a térmica dos sonhos, né, perfeita aí, né? Existem várias formas e várias
literaturas aí de enroscar térmica, né? E lógico, cada um vai se adaptar melhor com a sua. Eu vou tentar falar aqui que me atende melhor, sabe? Então vamos dizer, ó, tô indo, né, ó. Zerei. Comecei a chegar aqui, ó. 1, 2. Normalmente o pessoal antigamente falava na regra dos 3 segundos, né? Eu conto 1, 2, 3, subindo, roda. Se eu não sentir isso que o Cássio perguntou de subir para um lado ou subir para o outro, para qual lado eu rodaria? Não tem como eu saber, né? Tem estudo falando que toda térmica tem giro, né? E o ideal seria que você rodasse o lado contrário ao giro da térmica. Por quê? Por que disso de se rodar ao contrário? Teoricamente, se o ar está subindo ali, não teria diferença se eu rodar para o lado do giro da térmica ou para o giro ao contrário da térmica. Mas a gente tem o fator força G. Se eu rodar para o lado a favor da térmica, como que vai ser meu giro? Vamos imaginar que fosse assim, acelerado. Quando eu acelero mais, o que acontece com o nosso voo? Não, você tem mais força G. Quando você tem mais força G, você tem mais carga lar. Quando você tem mais carga lar, você sobe menos. Então vamos lá que eu escolhi um lado, né? Ó, comecei a rodar para a direita. Eu nem fui além, depois eu vou falar disso. Ó. Comecei a rodar para a direita. Beleza. Rodei, né? Manteve igual a 2, diminuiu. Né? Um giro mais longo. Diminuiu, eu posso fechar mais esse giro. Ó. Opa, começou a aumentar de novo. Começou a aumentar a intensidade do variômetro e eu sei que aqui eu estou escapando, então eu já estou começando a desenhar na minha cabeça, né? Eu já sei que aqui está mais fraco e aqui eu bati mais forte. A partir do momento que eu bati nisso aqui, eu memorizei o quanto que eu estava subindo, não olhando o número, mas no apito do variômetro, né? Bati ali assim, opa, ali eu já sei que a térmica tem um ponto que está desse jeito. Eu vou andar um pouquinho reto. Opa, já começou a ficar mais forte. E aí que eu vou além agora. A gente às vezes acha, já aconteceu comigo várias vezes, eu achar que tá no melhor ponto da térmica e não tá. Cara, você tá rodando delícia, tá subindo forte. E você tá, sabe, beleza, eu tô na zona de conforto, tô subindo, não tem outro piloto, eu não sei. Mas cara, daí você, às vezes você dá uma andadinha pro lado, cara, o negócio vira um absurdo. Daí você vai. Aí você perdeu um tempão voando na parte mais fraca da térmica, sendo que você tem um lugar mais forte ainda. Quando você tem outros pilotos, voando junto, às vezes fica visível, que você, cara, você tá olhando assim, e aí você vê o cara subindo fortíssimo, então é muito mais fácil de mapear a térmica, daí você vai para o lugar que o cara tá. E acontece também de a térmica ter dois núcleos, às vezes tem um núcleo aqui, tem uma descendente no meio e tem um outro núcleo do lado, e não necessariamente eles estão subindo iguais, né? Aí que vai entrar, né, ó, se eu tô vindo aqui, ele manteve igual, né, o variômetro, aí chegou aqui, ficou mais forte, eu continuo andando reto, mais forte, começou a diminuir de novo, né? Começou a diminuir de novo, comecei a rodar, diminuiu, bati, beleza, vou fazer de novo, ó, cheguei aqui, ó, mais forte, diminuiu, rodei de novo, né? Eu fraco, bati mais forte, 3 vezes eu já cheguei na parte mais forte. Aí eu não vou mais desenhar a térmica, eu tô nesse pedaço mais forte, eu vou tentar ficar centralizado nesse meio, entendeu? Só que isso não é uma coisa que é padrão, a térmica vai oscilar o tempo inteiro. Assim como o núcleo que estava forte, ele pode ficar mais fraco. Então, cara, o tempo todo do trabalho da térmica é você mapear a parte mais forte. Só que quando você acha esse lugar mais forte, o giro vai ser menor. Só que nós estamos falando de uma térmica que tem, é a térmica perfeita, né? Ela vai de 0 a 5 constante. E não é assim, né? É difícil você ter, já existe térmica assim. Mas algumas térmicas, o que vão acontecer? Ela pode estar subindo tudo igual. Vamos falar que esteja assim, ó, tudo 2. E aqui vamos falar 1 do lado, 0. Essa térmica grandona, tudo formado a 2, qual que vai ser a melhor forma de eu rodar nela?
Não vai ser esse giro fechado no núcleo, na parte forte. Vai ser o giro longo, com menos força G, né, possível. Quando você roda mais fechado, vamos falar 2 pilotos voando juntos, né? Vamos falar que seja essa térmica de 2, inteirinha de 2. Um tá rodando fechadinho e o outro tá rodando abertão. Tudo dentro da mesma área de 2 metros por segundo. O cara que tá rodando mais aberto vai subir mais, porque o cara que tá rodando fechado tá dando mais força G, tá entrando mais em giro, a vela não tá em cima da cabeça, ela tá mais inclinada, ele tá afundando mais em relação à massa do que o outro cara. Mas se a térmica tiver desse jeito, o cara que ficar mais no núcleo, mesmo ele voando mais fechado e comprometendo mais a subida, por ele ficar no ar mais forte, ele vai subir mais, né? Aí voando, ó, entrando em parte de competição e cross country, centralização de térmica. Eu faço assim, não fazia, teve amigos que falavam que fazia, eu comecei a pegar e comecei a fazer, achei legal. Eu falo como um investimento. Às vezes você tá rodando, igual eu falei assim, ó, tá rodando aqui, na térmica, eu belisco mais ao norte, beleza, se eu achei mais forte, eu já começo a trocar meu giro para cá. Eu belisco mais a leste, né, eu faço um giro mais a leste, dou uma forçada aqui, aí depois eu vou forçando todos os lados, como um investimento. Só que é lógico, se você estiver voando em 2, cara, você vai ver, cara, puta, uma escapada que você dá da térmica, o outro cara vai 100 metros mais alto que você. É fato de acontecer isso. Mas é um investimento. E assim, lógico, se eu estou na competição e eu faço um investimento desse e o outro cara sobe mais, o cara vai deslanchar na minha frente. No cross, às vezes a gente em grupo voando, se tiver em outras pessoas voando junto, um está investindo e está chamando o outro. Mas assim, você não ficar no mesmo núcleo, você dá uma beliscada assim, eu costumo fazer isso, eu dou uma beliscada mais desse lado, uma beliscada mais desse, tô no giro, tá legal assim, daí você, vou andar um pouquinho mais para aquele lado ali, mais vamos falar, andei mais a norte. Beleza, fundou mais lá, eu volto pro mesmo lugar, centralizando, agora eu dou uma andadinha um pouquinho mais desse lado, para mim mapear a periferia da térmica, para ver se ela não está mais forte na redondeza. Isso se a gente não estiver vendo outros pilotos voando e subindo mais forte, né? Quando você está em mais gente é mais fácil, né, cara? Na competição então nem se fala, cara. Você está voando um monte de gente, você vê um subindo forte aqui, outro lá, aí você faz a navegação sua totalmente em relação ao visual. E essa é a parte importante de também dentro da competição. Cara, a competição é 200% visual. Principalmente na categoria de vocês que é acesso, né? Não vai ser tão assim para quem vai voar lá na ponta da Open, que o cara vai puxar a prova. Aí ele vai ter que voar de forma sozinha, tomar as decisões. Mesmo assim vai ter misto a hora que ele vai ter outros pilotos voando junto. Mas para quem está no acesso, cara, é visual. Só que a gente tem que tomar um certo cuidado para não virar barata tonta. A gente está acostumado a voar sozinho ou com poucos pilotos. E quando você chega lá na competição e tem 120 pilotos voando, a gente tem muita informação visual. Eu já vi piloto que prega por causa disso, cara. Ele vê um subindo ali, aí ele vai ali. Aí ele entra no descendente. Fala, não vou chegar abaixo lá nele. Aí ele vê o outro ganhando lá, daí ele vai pro outro. Aí daqui a pouco ele não, mas esse não tá bom, eu vou pro outro. Cara, é só andando descendente. Ele não tem um objetivo, sabe? Ele não vai numa térmica só. Ele fica andando pra uma e pra outra e não é legal. Você tem que, assim, beleza, tá subindo mais, eu vou lá. A não ser que você vê que o cara começou a perder mesmo de verdade. Aí você troca de estratégia, mas tem que voar com objetivo. Não só na competição, no voo também às vezes, né? Você tá voando ali, o que eu vejo, né? O cara tá alto pra caramba, daí o cara começa a tirar pra lá, só descendente, descendente, descendente. Aí fala, caralho, só descendente. Aí o que o cara faz? Ele volta e volta pelo mesmo lugar que ele passou, já que era só descendente. Aí só perde. Sendo que às vezes ele andasse um pouquinho mais no sentido que ele estava indo, ele ia achar o ciclo de novo, né? Então, você não pode voar como barata tonta. E outra, lógico, vai ter hora que vai errar. Se eu coloquei um objetivo lá e eu estou indo no meu objetivo, pode ser que eu erre, mas vou no objetivo e experimento. Errei, opa, mais uma coisa para me acrescentar no meu voo. Só que esquece, por exemplo, aí a pergunta do André, do Cássio em relação à navegação, né? Você conta, é lógico, tem que treinar para conseguir ter uma boa referência tanto de direção, né, da onde vocês estão, manter, para não ficar perdido.
dá para usar o quê? Referência visual, tem uma cidade ali, tem outra ali, para você não ficar tão perdido, porque senão você fala, bati a térmica lá, mas certo eu tava para lá, tava para cá, né? Então fica ligado com isso, sol, né? Por exemplo assim, bati a térmica aqui, eu tô andando para esse lado. Então em relação ao sol, para mim voltar ao lado ao contrário é esse. Vamos dizer assim, tô indo, né? De repente eu bati a térmica aqui e escapei dela. Andei, vamos falar assim, 2 segundos para cá. Eu tenho que dar a volta e andar 2 segundos sentido contrário para mim voltar na térmica. Mas o vento empurrou eu para cá, cara, tá empurrando a térmica também. Então esquece a deriva, porque quando vocês pegam uma térmica e ficam rodando lá, acho que o Thiagão tava falando que sempre perdia porque você tentava buscar a deriva forçando o caudal, né? Como você tá andando junto com a massa, você imagina, a térmica tá andando, mas você também tá andando. Se você forçar o caudal, que você sabe a direção caudal, você vai sair fora da térmica para trás dela toda hora, cara. E daí você vai voltar ainda na parte do rotor da térmica e no contravento para chegar nela, assim, demora. Então, vocês marquem por tempo, não marquem pela posição do chão. Né? Por exemplo, assim, cheguei lá, assim, a térmica estava em cima do alto da serra, a hora que você bateu. Se eu andei mais 10 segundos, a térmica já não estava mais em cima, a térmica já andou um pouquinho para trás. Então, se eu andei 2 segundos para cá e sei que a térmica ficou para trás em mim, eu vou voltar e vou andar 2 segundos para cá. Esquece o chão. Não tem gerador fixo, né? A não ser que seja sem vento, né? Mas mesmo assim, sem vento também é a mesma coisa. Você saiu, andou, conta um tempo essa andada na térmica, né? Ou então uma térmica residente, né? É o gatilho residente, mas ela vai ela derivar deriva também, entendeu? Conforme você vai subindo, ela não tá mais em cima aqui. Ela vai subir inclinada, né? Se o vento for mais forte, ela vai estar mais inclinada. Se o vento vai menos forte, menos inclinada. Então se eu bater aqui e subir, onde que estava a térmica? Estava nesse ponto. Mas eu subi já um tanto, para mim ela não está mais nesse ponto, ela está nesse ponto. Né? Ela já está mais deslocada já. E outra coisa, a deriva nem sempre é perfeita assim. Se vocês olharem fumaça, vocês já viram alguma fumaça que sobe assim nesse sentido perfeito? É a coisa mais difícil do mundo. Final de tarde, só pode ser que aconteça, já vi umas fumaças assim, a fumaça é toda desordenada, cara, ela sobe aqui, de repente ela vira um pouquinho mais aqui, depois ela fica em pé de novo, e a térmica é desse jeito, por isso que a gente sai, perde o centro, cara, e tem dia que é um inferno de voar, cara, você tá rodando aqui, você tá crente que você tá subindo vamos por 4, 5 metros por segundo redondo, você fala, nossa, agora eu vou até a lua desse jeito assim, de repente faz assim, blum, sumiu a térmica, cara, aí você anda pro lado, blum, de novo. Ela troca, a posição dela troca absurdamente, cara. E tem dias que já são mais formados legal, mas tem dia que tá um inferno, né? Eu lembro de um campeonato em Santa Rita lá, que, cara, era bicudo pra um lado, aí você tava rodando, aí eu sumia, cara. Fala, não é possível, onde foi parar esse negócio que tava subindo tão forte assim, né? Isso tem a ver com a temperatura nas camadas. Então se ela encontra uma temperatura que está equivalente a ela freia um pouco, ela acelera um pouco ou freia. E ela tem também uma inércia térmica. Ela é pensa que um volume de ar do tamanho aqui desse lugar, ele tem um peso. Então conforme ela sobe, ela tem uma inércia. Por isso até que a térmica às vezes fura a inversão térmica, porque ela vem com velocidade, chegou na inversão térmica, ela continua indo um pouco e dá aquela furadinha. Então em dia de inversão térmica, às vezes você vai ver alguma térmica ou nuvem furando a inversão. Sim, e outra, vamos dizer, aí o que vai mudar? As camadas de vento, conforme você voa, é diferente. Então você entra lá assim, o cisalhamento ele não vai quebrar a térmica, ele não vai, só vai trocar a posição da térmica. Mas a diferença de temperatura, que às vezes não é gradativa, igual o Ricardo falou, isso vai dar diferença. Porque às vezes você chega numa camada que a temperatura não está contrastando tanto, a térmica já dá uma miada. E ao contrário também, às vezes a térmica está fraca embaixo e a temperatura está muito diferente em cima, a térmica que estava mais fraquinha embaixo, em cima vira um canhão, porque ela encontra contraste, né? Então ela fica mais alimentada e isso vai oscilar pra caramba. Então você não pode se prender a nada fixo, a giro fixo, nada. Você tem que fazer, cara, essa centralização que a gente estava falando, cara, é constantemente, usando o som, né? Primeiro o variômetro, velocidade de subida, o centralizador é uma puta de uma ferramenta, tem que aprender a usar ele para conseguir navegar certo. Mas se você conseguirem usar o centralizador, conversando com outros pilotos, pegar a galera que voa mais mesmo e está voando mais em ponta de competição,
poucos vão usar o tempo todo o centralizador para ficar voando assim, só usando centralizador. Mas quando assim, cara, sumiu tudo a térmica, não sei mais, perdi a térmica. Se você voltar na bolinha marcada, você acha ainda, a não ser que a térmica tenha acabado. Mas eu acho que assim, eu acho que não é legal pra você ficar voando assim, vou centralizar 100% usando o centralizador. Mas quando dá uma perdida boa, assim, que você não tá achando mais a térmica, vale a pena dar uma olhada no centralizador e tenta ir pra ele, pra bolinha, às vezes acha a térmica de novo. Porque ele só dá que você passou, né? Sim, ele não prevê, entendeu? Ele não tem a parte intuitiva. É só que passou. Vamos supor que você não tá na regra do campeonato, você pode enroscar para qualquer lado. Eu gosto de rodar contra vento. Se eu não tenho, vamos dizer, a primeira coisa, se eu sei o lado da térmica, né, se me puxou, vamos dizer assim, me puxou e me jogou de lado, eu sei que a térmica está desse lado, está mais forte aqui, é lógico, eu vou começar indo pro lado dela. Mas se eu não tiver nada de referência assim, eu vou rodar tentando ir pro contravento. Porque o que acontece? Por que eu vou no contravento? Se eu ponho no contravento, beleza, rodei e escapei da térmica, mas para mim voltar para a térmica no caudal é mais fácil. Se eu rodar para fora da térmica no caudal e depois para mim voltar na térmica no contravento pela descendente, é mais difícil. Aí o pessoal pergunta, mas não faz parte da massa tudo? Não tem esse negócio de caudal, contravento, tudo? Você tem a térmica, que é uma força mecânica para cima. A periferia, que é a descendente, as voltas dela, o vento está andando mais rápido, porque ele não tem obstáculo segurando. Então quando você sai dela e eu venho para cá dela, para lateral e tudo, eu vou andar mais rápido caudal do que se eu estivesse dentro da térmica, que é um lugar que você tem duas forças, né? Você tem o vento empurrando e você tem a térmica subindo, né? Então ali o vento está mais barrado, a lateral está um pouquinho mais forte o vento. Então se eu rodo do contravento, mesmo que eu erre o lado da posição da termal, eu consigo voltar mais fácil para ela. Se eu rodo a favor do vento, depois para voltar contra é difícil. Agora, é lógico, se eu cheguei lá, beleza, eu sei que está subindo esse lado, eu vou pro lado que está subindo, é o lado que eu vou começar a rodar. E daí a gente vai tentar achar aquela questão do lado de giro, né, onde eu vou rodar mais devagar. Eu posso experimentar dentro da térmica rodar de um lado, rodar do outro, desde que não tenha outros pilotos voando, né, e que não seja campeonato, né. A parte mais forte da térmica briga mais contra o vento do que as partes mais fracas que derivariam mais, né? Se você olhar a fumaça, vou tentar desenhar alguma coisa para exemplificar, né? A fumaça ela tem uma parte mais densa, onde o vento está pegando, e umas partes mais fracas, onde o vento está empurrando, sabe? Aqui é a parte mais forte e mais inclinada, e aqui o vento aqui, né? Então vamos dizer assim, que a parte que você tem mais força subindo, ela consegue brigar mais com o vento do que as partes mais fracas da térmica. Não é que aqui não esteja subindo, mas vai estar derivando um pouquinho mais. Pegando a força de baixo, a força da frente e para cima. Tipo assim, uma pergunta, você está acelerado, certo? Aí você bate numa térmica forte. Aí o que você tem que fazer nesse momento? Não tira o pé do acelerador. Não tira. Eu tenho um amigo falecido também, amigo nosso aí também, ele tinha um XC Race. Acho que foi o primeiro campeonato dele de XC Race em São Lourenço. E ele fez isso que você tá. Ele veio full speed e a hora que bateu na térmica ele tirou o pé. Ele assustou, aí tirou. Primeira coisa, vocês estão voando acelerado. A hora que você tira o pé, cara, a vela já vai fazer isso para trás sozinha, porque assim, a vela estava acelerada e seu corpo está acelerado junto. A partir do momento que você tira o pé do acelerador, a vela desacelera, mas seu corpo continua no movimento. Então por isso que tem que tirar na manhinha, né? E toda a térmica, a hora que você está vindo e bate, ela já faz isso, porque ela desacelera a vela e o corpo continua. Então a vela tem uma tendência a atrasar já. Se você faz isso daí de soltar o acelerador, cara, a vela vai lá para trás. E ele, no caso aí de XC Race, cara, a vela foi lá para trás, veio, ele tomou um front enorme, não conseguiu segurar o front. Como que você faz isso aí? Você tira gradativo dentro da térmica ou você continua acelerando na térmica? A hora que ela, eu tô falando do jeito que eu faço, tá? Mas assim, o ideal seria mais gradativo ou não chegar acelerado dentro da térmica. Não chegar acelerado, mas você tá acelerando, você bateu. Então, essa é a minha pergunta.
eu faço pilotagem inversa, mas aí que tá a questão, né? Para conseguir fazer essa pilotagem inversa. Por exemplo, vim acelerado full speed, né? E de CCC o negócio vem andando rápido. Pum, bateu. A vela fez esse cabeceio. A hora que ela for cabecear, eu tiro o pé do acelerador de uma vez. Tá. Eu mato o cabeceio dela sem usar o freio. No acelerador. Que legal. É bem isso, cara. Cara, se você vê a galera voando na ponta ali com um canhão, é desse jeito, cara. É tudo muito certo. Pum, assim, daí a hora que a vela vai, pum, tira o pé do acelerador, ela já mata o giro e já cutuca. Já cutuca pra você virar. Tá. Isso nós estamos falando em questão de performance, não em questão de segurança. Sim. Tá. Porque geralmente no campeonato você vai com ar acelerado. Inclusive, se você, o pessoal faz muito pilotagem com acelerador, né? É difícil de você entender e compreender, mas assim, se a vela realmente vai, se você está acelerado e a vela vai cabecear e você tira o pé do acelerador, é como se você estivesse usando o batoquinho do freio lá, que você está destremando ela, você desacelerando a vela. É o processo inverso do freio ao acelerador. Então, isso daí da gente falar de soltar o acelerador quando a vela vai para trás, é a mesma coisa que a vela está indo para trás e você meter a mão no freio. Você vai estar fazendo a vela ir mais para trás ainda. Essa cara é muito louca. Cara, a gente Pegar e é ruim empolgado. já mudou moto? E eu até fazia umas colinhas antes para colocar para mim. Eu fazia uma cola, um papelzinho, colocava no container para mim lembrar de fazer isso, sabe? Que é visão de 360 graus. Então eu estou voando aqui, mas eu estou acompanhando a minha lateral, estou acompanhando a outra lateral, estou olhando para baixo, eu estou olhando para cima. E uma coisa muito legal, principalmente competição e até cross country, é acompanhar todo mundo. É lógico que ali no início da prova que a gente está no pelotão é difícil, mas depois que você está voando junto, por exemplo, eu estou voando, tem os pelotões, tem os pilotos, mesmo eu estando enroscando o térmico, eu estou de olho do que está acontecendo com os outros pilotos, né? Ou mesmo eu estou voando ali, vamos dizer, no voo normal, eu estou na térmica, mas isso é um hábito que tem que ser criado e tudo, né? Você tem essa visão. Vamos dizer, o rapel está voando lá, eu estou na minha térmica aqui, mas cara, eu estou acompanhando o que está acontecendo com o rapel lá. Ele está subindo mais. Ele está subindo menos, porque isso vai direcionar meu voo totalmente. Se eu ver que ele começa a subir mais lá, né? Lógico, eu não vou ter como eu ter contato visual com ele o tempo todo. Às vezes é até difícil você saber a posição que está o piloto o tempo todo. Mas certo? Passaram pelo você aí, Tiagão. tomou um front. O barulho foi de rasgar a carça, foi não, foi Ô, Tiagão, você tá de ferradura? O que foi que barulho lá? Achou que tava pousando. Escapou, tá? Só um negócio que não falou O descendente bravo ali. sentido de giro, né? O pessoal sempre entrar, pegar a manha de rodar dos dois lados. Ah, sim, ó. Não, isso daí é fundamental. Todo mundo tem que rodar dos dois lados. Isso aí é fato que... Agora é sério, porque assim, quando a gente começa o voo, a gente escolhe um lado e preferencia sempre esse lado. Mas por dentro testar o outro lado e acostumar e anular essa preferência é excelente. É excelente. Tem problema, Sim, não, não, o dia do campeonato aprende. Não, então, mas aí assim, você vai voar Aprende, mas apanha daí, não, né? você apanha. Então a tendência da gente é escolher um lado de giro e ter o lado preferencial. Isso não é uma coisa que vocês vão escolher conscientemente. Vocês vão ver que assim, se você bater sozinho lá na térmica, você vai querer rodar sempre do mesmo lado. E não é legal exercitar o lado ao contrário. Na competição, né, não tem jeito, né? A gente tem os dias, dependendo do dia se ele é par ou ímpar, tem um lado de giro antes do start. Depois que abriu o start, ele libera. Mas isso estou falando para competição, né? Mas no dia a dia também. Imagina se você está otimizando melhor a térmica. Sim, né? Aí tem gente que briga, viu?
Tem gente que briga para rodar o contrário. Agora tá bom. Entra no meio contrário, né? Roda dos dois lados agora tá aqui. E é difícil da gente fazer isso, porque a gente voa assim, né? Principalmente no começo, o que acontece com o piloto? Ele está muito preocupado com a pilotagem da vela e segurança, que é lógico, é o primordial, é fundamental. E ele não consegue se atentar para outras coisas, porque ele está preocupado excessivamente com a vela. Com o passar do tempo, que você já fica com a pilotagem melhor, né? Que você já está mais tranquilo, você já consegue acompanhar outras coisas, né? Como é o mapeamento da sua térmica que você está rodando e tudo mais. Só que o ideal seria ser além, né? Seria você conseguir acompanhar os outros pilotos que estão voando, já fazer um mapeamento para onde você vai tirar depois, principalmente no cross country. Na competição também, mas a competição a gente tem uma linha para ser seguida, né? E depois a gente vai entrar nessa parte aqui de falar se a linha é melhor, se seguir otimizada, ou se você ir pela condição, né? Vai ter um peso. Mas vamos dizer no cross country, se eu tô com o objetivo de ir a favor do vento, vou tirar para um certo lado, não adianta eu ficar rodando essa técnica sem acompanhar o que está acontecendo para onde eu vou depois. Vou dar um exemplo bobo aqui, né? Estou rodando uma térmica aqui e estou subindo. Beleza, estou preocupado com essa térmica, em subir. E vamos supor que no caminho meu, que é onde eu vou tirar, estava uma sombra, estava sombreado. E nesse caminho sombreado, ficou lá, vamos dizer, meia hora de sombra lá. Quando eu terminei de subir a minha térmica, coincidentemente, saiu o sol. E aí eu vou começar a olhar para onde eu vou. Aí só que, cara, eu vou olhar ali, o sol acabou de sair, faz 1 minuto que saiu o sol, o que vai ter de térmica lá? Tava meia hora de sombra. E tem o inverso também. Então às vezes assim, beleza, tava, vamos falar, meia hora de sol lá, e eu tava subindo aqui. De repente a hora que eu vou tirar para lá, tá sombreado, mas acabou de formar a sombra. O chão não vai esfriar de uma hora para outra, então é um lugar que vai estar totalmente ativo ainda, mesmo com sombra, porque acabou de sombrear, né? Então eu tenho que tomar conta para onde eu vou, entendeu? Oi? Às vezes a sombra que está chegando, às vezes ela até contrasta mais e vira gatilho, né? Tá. Mas a ideia é assim, eu mapear não só onde eu estou voando, mas mapear para onde eu vou. Na competição, a mesma coisa, né? É que eu vou deixar para falar na competição aqui depois, mas vamos dar um exemplo, né? Eu estou rodando aqui e estou subindo. E a galera também está subindo lá na frente. Se eu tiver altura e alcance para ir no ciclo da frente, vale a pena. Porque assim, às vezes eu vou deixar para sair no topo desse ciclo. E a hora que eu chegar lá, às vezes o ciclo de lá está acabando. Eu vou chegar no meio dele e não vou conseguir. Então às vezes vale a pena antecipar, né? Só que daí assim, vai depender da categoria que você está voando. Que daí nós vamos entrar específico no acesso, na Sport, na serial. E você vai pesar em competição, em jogo de xadrez. Às vezes vale a pena o risco. Às vezes não vale, às vezes dá certo, às vezes não, né? Mas é legal isso daí, assim, às vezes você colocar uma colinha no container para lembrar assim, ó, olhar para todos os lados. Cara, não precisa nem escrever nada, só você colocar um negócio que você lembra, que fala, cara, eu tenho que mapear em cima, lateral, embaixo, principalmente procurando urubu. Né, que às vezes é um negócio que é pequenininho, é difícil de ver, outros pilotos é mais fácil de ver. Mas o urubu, cara, é uma ferramenta que vamos falar que às vezes num cross country talvez chegue 60%, 70% do voo. E às vezes, quantas vezes eu tá passando assim do lado, cara, de dos urubus subindo forte e eu não tá vendo e de repente, opa, o urubu tá lá, assim, salvar e, cara, bater uma térmica excelente. E se eu não tivesse olhado do lado, não tivesse atentado a isso, eu ia perder essa térmica, se tivesse até pousado e... Agora, vale do milho. Também, todas as referências, né? O urubu, pessoal, que aqui a gente não tem tanto dust, né? Uma dica boa, mestre, com relação ao urubu é que se você está enxergando ele, ele está perto de você. Porque às vezes você fica na dúvida se você vai conseguir chegar nele ou não. Ele é muito pequenininho, então se você está enxergando ele tá perto. Eu vejo aqui no Morro Pelado, às vezes o pessoal fala, cara, o urubu tá pequenininho lá. Os caras falam, nossa, tá lá em cima da pista esse aí, eu não chego de jeito nenhum. Aí você põe referência, você fala, mas pera aí, ó, olha lá, que tamanho você tá enxergando um carro lá na pista lá, né, que seria bem longe. O carro você tá enxergando minúsculo, aí você enxerga o urubu do mesmo tamanho, mas cara, o urubu tem o tamanho do carro, então ele não tá na pista, ele tá bem antes do que você tá achando que tá, né, então engana bastante, né. Talvez nessa distância tão longa, você não consiga nem enxergar ele, principalmente se ele estiver abaixo da linha do horizonte, né, no céu é um pouquinho mais fácil de enxergar, o chão é mais difícil. Então a competição é uma corrida.
onde teoricamente quem chega primeiro, né, quem faz o menor tempo da largada, ganha. Só que a gente tem um acúmulo de pontos que é o ponto liderança, que é para deixar mais justo para quem anda na frente. É diferente de uma corrida de rua ou outro tipo de corrida. O que acontece? O cara que chega na frente, né, nem sempre é o cara que puxou mais a prova, né? É muito mais fácil eu voar atrás de outros parapentes voando, e às vezes eu me posiciono melhor atrás e dou o golpe, vamos dizer, faço a tirada final mais alta e chego na frente, do que o cara que está puxando o tempo todo no meio da corrida. Por isso existe o ponto de liderança, coisa que não existia antigamente e hoje existe. Por quê? Porque o cara que tá dando a cara a tapa ali no voo, cara, ele é muito... A chance dele cair, dele ficar em má posição, andar mais devagar, é muito maior do que os caras que estão voando atrás. Então é comum de acontecer, assim, o cara que chega na frente em primeiro, ficar com uma pontuação mais baixa do que os outros pilotos que às vezes vêm atrás e voaram por mais tempo na frente, né? Então sempre vocês vão ter muita referência na frente. E a briga de vocês talvez não seja tanto por ponto de liderança, né? Seja diferente. Na Sport já talvez um pouquinho, na Serial totalmente. Serial e Open é pau a pau já quase. E na Acesso, cara, esquece. Esquece porque assim, Rapel foi campeão Acesso esse ano, né? 2023. Quantos gols você fez? Eu fiz um gol. Na última, né? Na última. Eu fiz um gol. Quantas provas foram? Foram... Foi uma Andradas, Eu fiz né? uma só. Foram 3 provas, eu não participei de uma etapa, né? De uma prova. Mas cara, uma coisa que eu ouvi dos Pica das Galáxias é assim, ó. Para quem está começando, aprenda primeiro a ser um excelente vagão. Não queira andar na frente, aprenda a não pregar e seguir os caras. Com certeza. Essa é a regra, até para quem está na esporte aí, que tiver categoria acima, né? Open e Serial. E até para quem está chegando na Serial, na Open não dá certo. Na Open você anda na frente, você andar de vagão, você pode até chegar sempre perto da colocação, mas você não vai conseguir andar se você não tiver as decisões mais... Aí o que acontece? Você vê como é que, vamos dizer, na categoria acesso, o Ângelo, acho que quando foi campeão, ele chegou algumas vezes no gol, mas demorou um pouquinho, mas ele chegou algumas. Mas os outros campeonatos que eu vejo, cara, na acesso, o Ralph, quando você ganhou, quantas vezes chegou no gol? Nenhuma. Então é isso que eu tô pondo a realidade para vocês. Então não briguem por ponto de liderança, né? É o que eu tinha comentado com o André, que também estava junto com vocês lá. Todo campeonato que vai ter 2, 3, 4 etapas, no primeiro dia da prova é reunido um comitê de pilotos, normalmente os mais experientes e os locais. Esses pilotos que vão determinar a pontuação e o tamanho da prova, levando em conta quem vai competir. Então, por exemplo, no Paulista, as provas do Paulista eles são fortes, porque os melhores pilotos do país acostumam correr o Paulista. Então os níveis da prova do Paulista são provas fortes e grandes. Então no primeiro dia tem que determinar isso. Eles determinam os números que fica do lado direito de baixo daquela tabela de provas lá. Aqueles números é que vão definir qual que é o tamanho médio que tem que ser feita as provas. E eles não podem mudar esse fator até o final da etapa. Então por isso que pra gente que está começando, as provas elas parecem injustas, porque elas longas, injustas, contra vento, mas é porque elas têm que ser pensado, balizado nos pilotos mais altos, porque se esses pilotos de ponta fizer a prova num tempo menor do que for especificado, né, nesses parâmetros, a pontuação da prova cai muito, e aí a prova passa a não valer nada. Cuidado com a galera tirando embaixo as velas mais de alta, porque vocês vão atrás, vocês vão ficar, e a vela vai, entendeu? Então, para vocês, usa a referência deles subindo, mas usa como se fosse cross country. Ah, beleza, tô vendo os caras subindo lá, normalmente eles estão voando mais baixo, você já vê que está desenhada a térmica, mas não faz a tirada junto com eles, usa eles. Eu sei que ali tem térmica, essa altura eu tenho certeza que eu chego visualmente naquela térmica, né? Eu vou para térmica.
Mas a galera, eles abandonam a térmica logo, né? Aí vai entrar no que o Claudio tinha perguntado, falou a hora de tirar da térmica, tá? Se eu tenho um ciclo bom na frente, eu tô subindo aqui devagarzinho, eu tenho certeza que eu chego no ciclo da frente, abandono e vai, né? Se a minha térmica que eu tô subindo aqui é muito forte, é legal a gente saber como tá a térmica do dia. Por exemplo, assim, vamos falar, o dia hoje tá batendo a mais forte que eu bati foi 5. Eu sei que as térmicas estão, as picas de térmica é 5. E eu tô na térmica de 5, cara, enche o tanque e vai até o teto, né? Mesmo que a galera esteja tudo tirando, você subir rápido é menos tempo desperdiçado para frente, mesmo que esteja todo mundo tirando. E a gente tende aí no efeito manada, cara, você tá voando em 30 ali, aí você vê 29 tirando, cara, sobrou eu só. Não é possível, eu vou tirar também. Você não aguenta, é difícil você brigar para não tirar junto, né? Só que, cara, se a térmica tá forte, cara, vai com ela, principalmente para acesso, cara. É cross country, cara. Você vai voar conservador. Ponto de liderança, ele vale muito no segundo quarto e no terceiro quarto. Primeiro quarto, que é do start, não dá ponto de liderança quase nada. E o final também não dá ponto de liderança quase nada. Então você vai ver assim, nesse ponto aqui, todo mundo quer tirar na frente, né, na Open, nessa faixa da prova. E é legal você saber assim, tem tantos pilões, eu sei que eu acho que tem até aparelho hoje que fala em que posição da prova que você tá, pra você saber aonde você vai. Né? Porcentagem da prova. Qual porcentagem que você tá pra você voar mais pensando em ponto de liderança ou não. Então nesse pedaço aqui vale a pena eu fazer liderança. Aqui vale a pena, aqui não vale nada, cara. E aqui também no start não vale nada, mas no start você voar devagar, você vai perder os pelotões da frente, você vai perder referência visual. Então por isso que é legal, mesmo quem está no acesso, conseguir voar com o bololô, cara, porque você vai ter muito mais referência. É o que o André falou, cara, você voou 1 hora para trás, você ficou voando, mas você perdeu todo mundo. Seu voo vai ser sozinho. Né? E é muito, a gente sabe que voando em mais pessoas é muito melhor, cara. A referência, tudo muda muito. Pessoal, é legal disso aí que assim, ó, o colegiado de atleta está sendo montado agora, porque a CBVL também está se regularizando para começar a captar recursos para incentivar os esportistas, os atletas a correr os campeonatos internacionais. E o colegiado de atleta vai ajudar em tudo isso. E também tem mais 2 modalidades chegando e que vai chegar com muita força no Brasil, que é o Hike and Fly, que já está acontecendo campeonatos, e o pouso na mosca. Essa é uma das modalidades que eu queria me especializar, porque é uma modalidade que a gente pode trazer para rampas menores. E tem já existe uma regra da FAI, vai contar a pontuação na FAI para essa modalidade de pouso na mosca. Então é um dos trabalhos que eu quero me aprofundar, ajudar a desenvolver, porque isso vai ser legal para a Serra Negra, porque a Serra Negra não pode receber campeonato de corrida. Não tem jeito. Não tem teta de Notan, tem várias situações, mas para pouso na mosca, até mesmo para o Hike and Fly, dá certo Serra Negra. Então é uma das coisas. Também como o mestre falou, eu acho que vai ser muito rico, tanto para mim como para a galera nossa, aí ter informações da ponta lá, né, para a gente poder saber o que está rolando, entender melhor sobre como é a pontuação de campeonato, como isso é aperfeiçoado, como isso se desenvolve, porque não existe essa informação na internet, cara. Você só vai descobrir isso estando no meio da galera lá. Eu já tive a oportunidade de conversar bastante, principalmente com o Zé Nilson, uma vez com o Rafael Barros, com o presidente da federação que deu uns toques para nós, né, Ricardo? Então assim, ó, você só vai aprender a fundo se você estiver no meio dos caras que já estão há mais tempo lá. Então, como abriu isso agora, eu acho que é uma oportunidade, eu estou me propondo a estar lá e espero contar com o voto da galera toda nossa aí. Todo mundo tem um peso de voto, então quanto mais gente do voo a gente falar e todo mundo lá no dia entrar lá e votar na CBVL, vai ajudar. Eu acho que talvez da galera nossa, eu acho que todo mundo vai votar, mas até para poder ajudar o pessoal em volta da região a ter um representante, então disseminar para a gente poder ter, para ser a voz ativa nossa. Alguém pode fazer contato com os outros. Mas assim, ó, uma coisa interessante, para levar alguém na região mesmo para a gente. Todo mundo que for votar vai votar em 5 candidatos, tá?
porque são as 5 regiões, se eu não me engano. Então você vai votar num candidato da região de São Paulo, que são 13 representantes. Então São Paulo vai ter um peso de 13 votos dos 20 atletas. Aí depois tem a região norte, sul, outras regiões que vão ter menos candidatos. Mas lá no site da CBVL, na verdade você vai fazer... São 5, um voto por região, é isso aí. Mas a região São Paulo, sudeste, vai eleger 13 candidatos. Então não é só um que vai ter para representar. É legal que tem na nossa região. Tem bastante gente aí envolvida, se candidatando. Cara, eu não sei se vai ter sair bastante agora quem candidato. candidatou. Mas eu não Terça-feira sei. vai sair o... Até para atender os pré-requisitos é difícil. Eu também não sei se eu vou ser habilitado, tá? A gente tem uma dúvida. Você já mandou também tudo? Já mandei. E outra coisa que tem que tomar cuidado com competição, efeito manada. Todo mundo fica corajoso ali no meio de 100 parapente, né? Tá todo mundo indo pro CB, tá tudo certo, porque vai morrer, não vai morrer um, vai morrer 100, tá tudo certo, né? Então, a parte de segurança sempre é o primeiro lugar, independente se vai ganhar troféu, se não vai, coloca a segurança em primeiro lugar, e vai ter muitas competições para ir todo mundo junto voar, isso não só em competição, mas inclusive no nosso voo normal. Quem não assistiu ainda, procura no YouTube lá o vídeo da Eva. O recorde de altura. Era uma competição, era um PWC. Né? 3 pilotos foram passar juntos ali no meio de 2 células ali e não deu certo. Talvez se não fosse em competição, talvez não, tenho certeza que se não fosse em competição e não tivesse outros passando, ninguém tinha voado naquela condição. Beleza, pessoal? Muito bem. Muito bem, jovem, ó, essa daí foi a aula, né? Mais um bate-papo, uma aula sobre campeonato, sobre térmica, sobre competição aqui na Escola Flymax. Você acompanhou aí trechos, né? Espero que tenha tido alguma dica ali que, né, ajudou você. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha no seu grupo de voo, me segue no Insta e a página Falando de Parapente, tá bom? Vamos que vamos. Acabou agora aqui, vamos voltar pra casa. E hoje não vai dar voo, hoje vai ser churrasco. Bora. Eu vou... Como é que é? Eu tô indo... Eu sempre termino de um jeito. Vou ficando por aqui, mas eu volto depois então falando de parapente. É isso. Valeu, até mais.